Boa tarde. Bem, pessoal, estava fazendo uma live aí, ela caiu, não sei qual foi o motivo, tá? Não tem problema, eu inicio novamente, porque mesmo que eu deixe ela gravada, ela tá ao vivo, mas mesmo que eu deixe gravada, eu passo adiante. Então vamos lá. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é essa questão da propriedade privada. O STF está falando sobre a questão de áreas produtivas, mesmo que sejam produtivas, e que tenham função social, elas sejam retiradas do dono, né? Sejam desapropriadas. Eu estou começando a live novamente porque ela caiu. Eu não sei o motivo dela ter caído. Eu vou continuar falando. Vou fazer minha live de novo, todinha. Então vamos lá. Tá acontecendo isso. O STF, ele já está julgando alguns casos com relação a isso. Ou seja, propriedades. A gente tem na nossa Constituição cláusula pétrea que diz que propriedade privada com função social não pode ser retirado do dono, não pode ser desapropriada. Só que o STF está instituindo o seguinte: não, a propriedade rural ela pode ser produtiva, mas mesmo que ela seja produtiva, se ela não tiver uma função social, ela vai ser desapropriada. Só que a questão é a seguinte: o que é função social? Função social é quando aquela terra produz alguma coisa para você, para o coletivo, para o social. Então eles estão se contradizendo. Isso eles já querem dar um início, já querem começar com o fim da propriedade privada total no Brasil. Porque é assim que vem, de pouquinho em pouquinho, que eles vão implantando o que eles querem. Eu acho que minha live caiu porque eu falei aquela palavrinha que a gente não pode falar. A gente vive numa democracia relativa, né? Só que não é mais uma democracia relativa. A gente já sabe que aquela palavra começa com D. Então, assim, eu acho que a minha live caiu por causa disso. Eu vou continuar aqui dando as notícias. Outra coisa, o Toffoli anulou todas as condenações da Odebrecht. O que está por trás disso? A Odebrecht já assinou um novo contrato para fazer as obras do novo PAC. O novo PAC que o Lula lançou já agora, no mês passado, ou menos de um mês até. Lançou esse novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e a Odebrecht assinou o contrato para fazer essas obras. Então, eles estão querendo anular todas essas condenações, estão querendo não, já anularam, o Toffoli anulou, e disse ainda que era um absurdo o que houve dessas delações premiadas que houveram, né, dos ex-funcionários da Odebrecht, que a prisão do Lula foi uma armação, né? Como é que foi uma armação se a Odebrecht ela devolveu mais de 6 bilhões para os cofres públicos? Só que ela tinha que devolver mais, mas eles estão liberando. Ficaram com o nosso dinheiro, é isso que eles fazem. E o que acontece? O AGU, né, o Advogado-Geral da União, vai entrar agora com a investigação em cima do Moro, do ex-juiz da Lava Jato, do Moro e dos ex-procuradores. A gente sabe que é o Deltan Dallagnol. Eu, pelo conhecimento que eu tenho pelos livros que eu leio, sobre geopolítica, globalismo, etc., não sei se vocês sabem, mas o Sérgio Moro, ele é blindado pelo globalismo. O globalista George Soros, ele que financia o Moro e financia a fundação da esposa dele. Então, não acredito, como o George Soros tem muita influência aqui dentro do Brasil, não acredito que ele seja caçado. Mas pode acontecer alguma coisa com outros políticos, tanto que conseguiram caçar o Deltan Dallagnol, né? Mas até agora não conseguiram mexer com o Moro, né? Então, vamos lá. Obrigada aí, pessoal, pela audiência. Petrin, Jean, Samuel Santos. Um beijo para vocês. Vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o Drex, né? Tem se falado do Drex, fazendo muita propaganda e tal. Pessoal, o Drex, ele é um teste de uma moeda digital global. E o que é global nunca é bom, porque você perde sua soberania. E isso é mais uma coisa que está sendo instituído pelo globalismo, tá? Nos Estados Unidos, o teste com a moeda global começou no dia 15 de novembro do ano passado. Hoje foi feito o primeiro teste de transferência do Drex.
Eles fazem uma propaganda para enganar a gente e depois implementar isso. O Pix, ele foi o começo desse teste. Só que o Pix não é global, o Pix ele é nacional. E agora eles querem colocar esse Drex como uma moeda global. Obviamente, depois que eles fizerem os testes e estiverem tudo ocorrendo, sendo processado de acordo com o que eles querem, eles implementam com o nome globalizado, de governança global. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre... eu vou ter que ler. Porque o que aconteceu? O Benedito Gonçalves, o ministro Benedito Gonçalves, ele abriu uma investigação com relação ao pessoal que fez campanha, aos artistas que fizeram campanha pro Lula, tá? Na campanha do Lula. E o que ele disse? Que esse inquérito está em sigilo e quem tiver acesso ao inquérito não pode divulgar os artistas. Só que eu não tive acesso ao inquérito, mas eu tenho acesso à internet. Então eu fui lá e cacei quais foram os artistas. Fiz uma pesquisa para saber quem participou do showmício e vou falar aqui o nome dos artistas. Seu Benedito Gonçalves, vai aqui o nome dos artistas. Mas vai aqui, seu Benedito Gonçalves. Sabe que eu tive acesso? Vamos lá, eu acho que foi nessa hora que a minha live parou, porque eu tenho que virar a câmera para poder ler. Mas vamos lá. Eu fui lá, fiz minha pesquisa e peguei no G1, do dia 26/9/2022, os artistas que participaram do showmício do Lula. Inclusive que foi falado. São artistas que estão conosco nessa caminhada. O último grande ato em favor da campanha de Lula. Vamos aos nomes dos artistas que estão sendo investigados. Roger Walters, Mark Ruffalo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Daniela Mercury, Emicida, Pablo Vittar, Djamila Ribeiro, Duda Beat, Banana System, Martim da Vila, Urgilson, Chico César, Maria Rita, Valesca Popozuda, Tereza Cristina, Luete de Luna, Gilberto Gil, Ludmilla. Existem crianças trans. Isso daí numa comissão que estava acontecendo. Minha filha, me prova. Me prova que existem crianças trans ou que elas são doutrinadas para virarem trans. Porque eu, como educadora, fico possessa quando eu vejo uma notícia dessas e pessoas defendendo isso. Gente, eu tenho amigo gay, eu tenho amigo trans, eu não sou contra, entendeu? Só que se você é maior de idade, você tem total direito de decidir a tua vida. Mas a criança já vê coisas na internet e nem sabe o que está acontecendo. Elas se deixam levar. Você está tendo a tua personalidade formada. 7 anos é a idade mais importante para a formação de uma criança. E aí vem essa comunista e diz que existem crianças trans e começa a querer defender. Pelo amor de Deus, vamos parar com esta sacanagem que estão fazendo com as crianças do nosso país. Porra, estão liberando cirurgia para adolescentes com 14 anos. Pelo SUS, para troca de sexo. Onde é que uma pessoa com 14 anos... Existe um livro que conta uma história que aconteceu há 50 anos atrás, porque isso não é de agora não, isso é antigo. Isso está se falando agora. O que aconteceu há 50 anos atrás, existiam 2 irmãos, né? E aí, um psiquiatra resolveu fazer um teste, né? Um experimento. Ele pegou uma das crianças, começou a conversar com ela, os pais deixaram, os pais autorizaram. Ela era mulher. Não, ela era homem, ele era um homem. E desde criança, desde os 5 anos, ele começou a mexer com a cabeça da criança, né? Fazer essa lavagem cerebral. E depois fez a mudança de sexo. Ele se tornou um adulto totalmente depressivo. Teve várias tentativas de suicídio, até que aos 30 anos ele se suicidou realmente, conseguiu, porque ele tinha tentativas, mas não ia até o final. Sempre salvavam a vida dele. E aos 30 anos ele deu vários depoimentos, dizendo que ele nunca aceitou essa mudança de sexo que fizeram com ele.
porque naquele momento da vida dele, ele não teve certeza, ele não tinha certeza. Quando ele era criança, ele não tinha certeza se ele era do sexo masculino ou do sexo feminino. Ele não tinha essa noção, não tinha essa ideia. Isso foi começando a ser implantado na cabeça dele. Até que ele achou que ele era uma mulher, fizeram a troca de sexo quando ele era adolescente, e aconteceu isso, né? Essa tragédia. Então, e tem muita gente que está fazendo mudança de sexo e que está cometendo esse tipo de ato, tá? A gente tem que ficar ligada nisso. Então, assim, se você é maior de idade, você sabe o que você quer realmente, faça. Faça para ser feliz. Agora, não mexa com as crianças, porque as crianças não sabem o que está acontecendo. Depois eu vou ver se eu trago o nome desse livro e falo um pouquinho mais sobre ele com vocês, tá? Porque o psiquiatra ele descreveu toda a experiência, todo o experimento que ele fez com essa criança. Vamos lá. Valeu aí pelo pessoal que está curtindo a live. Obrigada, Lucas. Oi, Ailton Silva. Vamos lá. Gente, eu tenho alertado aqui sobre a 123 milhas. Ela continua vendendo passagens, então eu entrei ontem para ver no site, ela continua vendendo passagens. Só que as passagens que já foram vendidas, o pessoal que vai embarcar em setembro e dezembro, não está conseguindo embarcar mais, porque a companhia está falida, tá? Só que eles estão vendendo ainda, então se liga, não compra pelas 123 milhas. O site estava aberto, eu acho isso um absurdo, porque o assunto já parou no STF e o site está aberto. Que é isso, gente? Eles estão vendendo lá. Então, o que acontece? A CPI das pirâmides, ela pediu a quebra de sigilo das 123 milhas. Foi autorizado, mas veio uma blindagem. A Carmen Lúcia, ministra do STF, disse, não, vocês podem pegar o sigilo das 123 milhas, vocês podem quebrar o sigilo, mas tem que ser numa sessão secreta e não pode ser vazado. Porra! Pelo amor de Deus, eles continuam ferrando porque eles estão vendendo e a ministra ainda vem falar isso. Mas vamos lá. Continuando, pessoal. Outra notícia que eu gostaria de dar para vocês hoje mesmo, tem algumas horas que isso aconteceu. A Rússia, ela jogou um míssil no mercado. Eu tô com os vídeos, eu vou botar os vídeos logo depois dessa live, tá? Ficou num estado, assim, catastrófico. E o que acontece? O Putin está sendo procurado por crimes de guerra, por isso que ele não vai a outros países. Quando ele participa de cúpulas, ele participa pelo vídeo, pela chamada de vídeo, né? E ele não pode sair da Rússia, senão ele vai ser preso, porque existe um tratado no qual, quando as nações entram em conflito, você não pode atentar contra áreas civis, só contra áreas militares. E ele está ele está jogando míssil em cima de hospital, quer dizer, o pessoal está indo para o hospital para se tratar, ele joga míssil no hospital, está jogando míssil no mercado, nas escolas. Então, ele já foi julgado com crimes de guerra e está sendo procurado por isso. Isso já no Tribunal de Haia, na ONU e etc. Outra coisa que eu gostaria de falar. O Brasil está tendo que tomar uma escolha muito importante agora, que é se posicionar diante dessa nova ordem mundial, né? A gente está tendo a União Europeia e os Estados Unidos, e a gente está tendo esse bloco dos BRICS. Ninguém sabe realmente. Aceito, Illuminati, mas me chama daqui a pouco quando terminar a live, tá? Aí eu aceito falar com você. O que acontece? Existe a União Europeia com os Estados Unidos, ela está de um lado. E o pessoal dos BRICS, a África do Sul, a Índia, a China, a Rússia, não sei se eu esqueci algum país aqui, mas enfim. E eles convidaram outros países que são países emergentes, inclusive chamaram a Etiópia. Gostaria de fazer um anexo aqui com relação à Etiópia. Não sei se vocês sabem, mas da mesma maneira que a China, ela compra o Brasil, ela compra áreas do Brasil e ela quer comprar o nosso país, a Rússia faz o mesmo com a África. Por isso que a maioria dos países lá
São ditadores. Inclusive, tá tendo uma queda atrás do outro, um golpe de Estado atrás do outro. Na semana passada já teve um golpe, mais um golpe, num dos países da África. Então, assim, a Rússia, ela domina a África, ela compra a África da mesma maneira que a China está comprando o Brasil, tá? Então, o que acontece? Isso daí também a Rússia está por trás, porque tá pegando esses países emergentes, né? Que foram convidados para entrar para o bloco dos BRICS para lutar contra a dolarização, contra o dólar, na verdade. Porque eles querem instituir a moeda global. Entendeu? Quando se fala assim, uma moeda que o Lula gosta muito de falar, uma moeda nossa. Não é moeda nossa. É para enganar a gente. Porque o Drex já está aí para ser moeda global. Vai mudar de nome, obviamente. Vai ser a moeda chamada pelo mesmo nome no mundo todo. Mas é a moeda global. Então não adianta fazer propaganda do Drex pra gente como se a gente fosse idiota, que no final das contas a gente vai saber a verdade. Só que é bom que a gente saiba antes o que está acontecendo, para não deixar que ocorra. Né? Então, pessoal, o Brasil está se posicionando contra, né, o Ocidente. Só que uma hora ele vai a favor, uma hora ele vai contra, uma hora ele vai a favor. Só que ele já está juntando com um bloco muito complicado, que é esse bloco que era da democracia relativa, né? E a gente está vendo decisões sendo tomadas aqui dentro, que está sendo complicada para a gente. Então, com relação aos interesses econômicos, o Brasil vai ter que tomar uma decisão muito importante. Porque a gente tem acordo. A China pode ser o maior parceiro, só que a China só gosta de passar perna nos outros. A gente tem os Estados Unidos aí também, que é a maior força bélica que existe. E eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês que a maioria não sabe. Esse negócio desses conflitos, dessas guerras, sabe por que ocorrem? Eu não vou defender, eu não defendo ninguém, porque todo mundo é filho da mãe. Estados Unidos já invadiu um monte de países, né? Já teve. Por quê? Quem manda no mundo, os donos do dinheiro, os donos do mundo, eles são os donos das armas também, da produção das armas. Então eles fazem acordos. Vamos invadir para venda de armas, porque rola muita grana. Então eles destroem um país por dinheiro. O que está por trás disso não é o que a gente fica pensando de ideologia, né? Se fala muito, ideologia comunista, ideologia. Eu sou da direita, eu não sou esquerdista. Eu sou contra o comunismo, obviamente, porque matou muita gente. Agora, o que está por trás dessa questão de guerras é esse pessoal que vende arma, né? Isso mostra até naquele filme O Senhor das Armas. Mostra exatamente isso. O que acontece. Os acordos que eles fazem para invadir nações e ter esse comércio de armas e alimentar esse comércio de armas. A gente teve um período aí que teve poucas guerras. Por isso que agora a gente está num período que está tendo bastante guerra, tá? São guerras que não são faladas, mas que estão no Oriente, que está dentro da África. Isso daí envolve muito dinheiro com armamento. Tá bom, gente? Isso que eu falei aqui é uma coisa muito séria. Então, eu fico assim pensando, daqui a pouco o STF bate na minha porta, a Polícia Federal vem pegar. Eu tô ferrada, que eu sou pobre, não tenho dinheiro para pagar advogado. Vou ficar na papuda. Bem, pessoal, vou deixando vocês por aqui. Espero que as notícias tenham sido produtivas, tá? Ainda bem que a live não caiu dessa vez. Vou postar a live e não esqueçam, vou postar o vídeo dos ataques e do que aconteceu, dos ataques da Rússia contra a Ucrânia e do que aconteceu lá após esses ataques, tá bom? Logo em seguida, assim que eu postar a live, eu posto os vídeos. Um grande beijo para vocês. Quem quiser me chamar para live agora, espera 5 minutinhos para eu subir com os vídeos que eu aceito, tá bom? Beijo, valeu, pessoal. Vamos
Agora eu quero saber onde é que eu ensaio isso aqui. Onde é que eu saio dessa live, gente? Ah, tá aqui. Boa tarde. Bem, pessoal, estava fazendo uma live aí, ela caiu, não sei qual foi o motivo, tá? Não tem problema, eu inicio novamente, porque mesmo que eu deixe ela gravada, ela tá ao vivo, mas mesmo que eu deixe gravada, eu passo adiante. Então vamos lá. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é essa questão da propriedade privada. O STF está falando sobre a questão de áreas produtivas, mesmo que sejam produtivas, e que tenham função social, elas sejam retiradas do dono, né? Sejam desapropriadas. Eu estou começando a live novamente porque ela caiu. Eu não sei o motivo dela ter caído. Eu vou continuar falando. Vou fazer minha live de novo, todinha. Então vamos lá. Tá acontecendo isso. O STF, ele já está julgando alguns casos com relação a isso. Ou seja, propriedades. A gente tem na nossa Constituição cláusula pétrea que diz que propriedade privada com função social não pode ser retirado do dono, não pode ser desapropriada. Só que o STF está instituindo o seguinte: não, a propriedade rural ela pode ser produtiva, mas mesmo que ela seja produtiva, se ela não tiver uma função social, ela vai ser desapropriada. Só que a questão é a seguinte: o que é função social? Função social é quando aquela terra produz alguma coisa para você, para o coletivo, para o social. Então, eles estão se contradizendo. Isso, eles já querem dar um início, já querem começar com o fim da propriedade privada total no Brasil. Porque é assim que vem, de pouquinho em pouquinho, que eles vão implantando o que eles querem. Eu acho que minha live caiu porque eu falei aquela palavrinha que a gente não pode falar. A gente vive numa democracia relativa, né? Só que não é mais uma democracia relativa. A gente já sabe que aquela palavra começa com D. Então, assim, eu acho que a minha live caiu por causa disso. Eu vou continuar aqui dando as notícias. Outra coisa, o Toffoli anulou todas as condenações da Odebrecht. O que está por trás disso? A Odebrecht já assinou um novo contrato para fazer as obras do novo PAC. O novo PAC que o Lula lançou já agora, no mês passado, ou menos de um mês até. Lançou esse novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e a Odebrecht assinou o contrato para fazer essas obras. Então, eles estão querendo anular todas as condenações, estão querendo não, já anularam. O Toffoli anulou e disse ainda que era um absurdo o que houve dessas delações premiadas que houveram, né, dos ex-funcionários da Odebrecht, que a prisão do Lula foi uma armação, né? Como é que foi a armação se a Odebrecht ela devolveu mais de 6 bilhões para os cofres públicos? Só que ela tinha que devolver mais, mas eles estão liberando. Ficaram com o nosso dinheiro, é isso que eles fazem. E o que acontece? O AGU, né, o Advogado-Geral da União, vai entrar agora com a investigação em cima do Moro, do ex-juiz da Lava Jato, do Moro e dos ex-procuradores. A gente sabe que é o Deltan Dallagnol. Eu, pelo conhecimento que eu tenho pelos livros que eu leio, sobre geopolítica, globalismo, etc., não sei se vocês sabem, mas o Sérgio Moro, ele é blindado pelo globalismo. O globalista George Soros, ele que financia o Moro e financia a fundação da esposa dele. Então, não acredito, como o George Soros tem muita influência aqui dentro do Brasil, não acredito que ele seja caçado. Mas pode acontecer alguma coisa com outros políticos, tanto que conseguiram caçar o Deltan Dallagnol, né? Mas até agora não conseguiram mexer com o Moro, né? Então, vamos lá. Obrigada aí, pessoal, pela audiência. Petrin, Jen, Samuel Santos. Um beijo para vocês. Vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o Drex, né? Tem se falado do Drex, fazendo muita propaganda e tal. Pessoal, o Drex, ele é um teste de uma moeda digital global. E o que é global nunca é bom, porque você perde sua soberania.
E isso é mais uma coisa que está sendo instituído pelo globalismo, tá? Nos Estados Unidos, o teste com a moeda global começou no dia 15 de novembro do ano passado. Hoje foi feito o primeiro teste de transferência do Drex. Eles fazem uma propaganda para enganar a gente e depois implementar isso. O Pix ele foi o começo desse teste. Só que o Pix não é global, o Pix ele é nacional. E agora eles querem colocar esse Drex como uma moeda global. Obviamente, depois que eles fizerem os testes e estiverem tudo ocorrendo, sendo processado de acordo com o que eles querem, eles implementam com o nome globalizado, de governança global, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre... eu vou ter que ler, porque o que aconteceu? O Benedito Gonçalves, o ministro Benedito Gonçalves, ele abriu uma investigação com relação ao pessoal que fez campanha, aos artistas que fizeram campanha pro Lula, tá? Na campanha do Lula. E o que ele disse? Que esse inquérito está em sigilo e quem tiver acesso ao inquérito não pode divulgar os artistas. Só que eu não tive acesso ao inquérito, mas eu tenho acesso à internet. Então eu fui lá e cacei quais foram os artistas. Fiz uma pesquisa para saber quem participou do showmício e vou falar aqui o nome dos artistas. Seu Benedito Gonçalves, vai aqui o nome dos artistas.